Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que não é muito comum aqui, né? Nesse ambiente aqui virtual, mas é também um assunto que eu gosto muito, na mesma proporção. Na verdade, tudo que envolve o ser humano eu gosto muito, ou que busca compreender o ser humano de alguma forma, em algum nível, eu gosto muito. Bom, isso também faz parte do assunto de hoje, porque na verdade me deu uma vontade de falar sobre escorpião especificamente. Primeiro, porque estamos entrando aqui nesse signo solar, nessa energia de escorpião, que é uma energia muito intensa de transformação, e transformação é a palavra-chave de escorpião. Então, assim, é um signo que é muito profundo, então eu gosto também desse signo, é um dos motivos. E também um outro motivo é que Escorpião é meu ascendente, embora meu signo solar seja de Leão, mas eu tenho dentro do meu mapa, e pelo fato do meu ascendente ser Escorpião, e Escorpião é um signo muito intenso e forte e marcante, dentro até mesmo do mapa, se a pessoa tem. Então, levando isso em consideração, o que prevalece na minha manifestação é Escorpião, né? Então, por tudo isso, eu quero falar sobre esse tema hoje. E o que eu vou falar, né? Das características desse signo, que tem muito a ver também, embora eu não seja astróloga, tá? Para esclarecer todas as dúvidas, eu sou uma pessoa muito curiosa, por natureza. Então, assim, é também uma das características? Mas eu acho que é uma característica que muitas pessoas também têm. Então, não é incomum. Mas sou bastante curiosa, né? Talvez também um pouco pela profissão, pode ser, mas acho que o que me levou à profissão foi a curiosidade em si, nata. Questão de sou jornalista também, né? Então, é isso, eu sou curiosa, eu gosto de pesquisar sobre tudo, investigar as coisas, assim. Tudo que me chama atenção me leva em direção àquilo, entendeu? Então, eu gosto de me aprofundar nas coisas do meu interesse. Se ligou nisso? Essa também é uma das características. Então, isso só para introduzir, tá? Porque para justificar esse vídeo, eu tô dizendo isso, porque tudo que me interessa muito, eu gosto de me aprofundar, na medida do possível, na medida do que me sobra tempo, porque eu gosto de me aprofundar muito em muitas coisas. E eu me aprofundei um pouco, pelo menos nas qualidades positivas e negativas de Escorpião, e eu gosto de estudar bastante astrologia. Se a pessoa me passa a data de nascimento dela, você é de tal signo. Então, assim, isso pra mim é muito comum eu fazer. Mesmo que a pessoa nem me pergunte, eu nem fale nada, mas mentalmente, fulaninho é de tal signo, né? Então, é claro que, assim, a gente não pode generalizar, isso aí a gente leva como um detalhe, assim, a mais, né? Uma informação a mais que a gente tem e tal. Porque é muito melhor, muito mais interessante conhecer a outra pessoa, né? Isso eu valorizo muito. Então, eu sou do tipo que, embora eu goste muito de astrologia, e eu gosto, né? Tanto é que se você for parar para pensar e para analisar, antigamente, lá atrás, né? Era muito comum na monarquia, por exemplo, utilizar informações da astrologia para eles decidirem o rumo das decisões que eles iam tomar antigamente. E, por exemplo, a própria psicologia, que é algo que eu estudo e me aprofundo hoje, é muito recente, né? A ciência a psicologia é muito recente. E o que se utilizava para poder conhecer as pessoas ou entender sobre elas era a astrologia. Então, a astrologia ela tem uns fundamentos, tem, né, uma profundidade, algo que faz sentido e que tem lógica, e uma lógica bastante interessante.
Só que assim, como eu sou bastante crítica também, então eu vejo que dá pra gente usar um pouquinho dessas coisas todas e fazer um bem bolado. Mas assim, não levar tudo a ferro e fogo e dizer que é uma verdade absoluta, né? Então, é o que eu penso sobre isso. Mas, indo direto ao assunto, sobre Escorpião, eu penso assim, pelo que eu li, já estudei sobre Escorpião, a palavra-chave desse signo é a transformação. É um signo que busca muita transformação e sua vida, né, é regada de muita transformação. E ele é um signo muito intenso. Então, assim, as transformações vão muito, giram muito em torno disso. Então, tudo que ele coloca, o foco, a sua atenção e tudo com o qual ele se envolve, e quando eu falo tudo, é tudo, ele coloca muita intensidade. Então, é um signo que é focado, ele sabe aquilo que ele quer, é um signo fixo, que é regido por dois planetas muito fortes, que é Júpiter e Plutão, que é Marte e Plutão. Talvez ato falha, não sei. Mas é Marte e Plutão. Então são planetas muito fortes que regem esse signo. E na mesma proporção, esse signo é intenso, é um signo fixo, ao mesmo tempo que ele é um signo de água. E água é um signo que fala muito de sentimento. Então, são pessoas que sentem muito profundamente. Quando sentem, independente se o sentimento é positivo ou é negativo, eles vão sentir com muita intensidade. É praticamente assim, tudo que eles entram, que eles colocam a energia, entra com tudo mesmo. Ah, é pra ser desse jeito? Então vai ser desse jeito. Coloca muita energia, né? Então, é um signo que, ó, a meta é essa, então a gente vai alcançar. E é muito assim, a ser obstinado mesmo, assim. Vamos, coloca foco naquilo e ele vai atingir aquele objetivo. Então, por isso, ele precisa dar força, né? Pra ele colocar intensidade nas coisas que ele faz, precisa ter uma força natural, né? E por tudo isso, ele acaba se tornando um líder inato, né? Liderança que vem acompanhada de um magnetismo natural. Esse magnetismo que é capaz de envolver a outra pessoa naquilo que ele está apresentando, naquilo que ele está falando. Aliás, é um signo que adora conversar. Quem me conhece sabe bem disso, que eu adoro entrar profundamente nos assuntos. Profundamente mesmo, assim. Não me contento com superficialidades. Isso não são só em assuntos. Então, se você já viu um pouquinho dessas breves características que eu já apresentei, já dá pra saber que a pessoa não é superficial nem um pouco. Então, ou ela se envolve mesmo, ou ela não se envolve. E aí, quando ela decide não se envolver, é porque ela enxergou alguma coisa ali que não tá encaixada. Porque também é um signo que é muito sensível. Sensível ao extremo, no sentido assim, que ele tem os 5 sentidos, para não dizer que são 6, aguçados. Então, é muito observador, é uma pessoa muito observadora, ligada em tudo que está acontecendo, é muito mais observadora do que, sei lá, falante, né, comunicativa. É comunicativa quando quer ser, mas é mais observadora. E ela gosta de analisar tudo. Ela tá lá quietinha, na dela. Você acha que o quê? Que não tá acontecendo nada. Mas ela tá atenta a todos os detalhes de tudo que tá sendo falado, né? E o que não está sendo falado. Porque tem um outro detalhe do signo de Escorpião, que ele não gosta de superficialidade. Como ele não gosta de superficialidade, ele olha o que tá por trás das coisas. Ou seja, você tá falando A, mas ela não vai se contentar, a pessoa de Escorpião não vai se contentar com A. Ela vai
conseguir, mesmo que você não fale nada, ela vai conseguir enxergar o que tá por trás daquele A que você falou, entende? Então é um signo que adora investigação, que adora analisar pessoas, coisas, situações. É muito fã de resolução de problemas. Então, se você quiser um amigo, ou quiser uma pessoa assim, top, né, que pra te ajudar, a pessoa é de escorpião. Porque a pessoa de escorpião, ela tem essa facilidade para detectar o que ninguém consegue ver, sabe? E é por isso que tem muita ligação com o ocultismo, com essas coisas de astrologia, né? Dizem que as pessoas que mais se interessam, uma das pessoas que mais se interessam por astrologia são de escorpião, então tem tudo isso. São pessoas muito ligadas a esse universo paralelo, né? E são pessoas reservadas, são pessoas extremamente reservadas que não se abrem para qualquer pessoa. Então, querido ou querida, se você conhece alguma pessoa que seja de escorpião, que acabou se abrindo profundamente para você, de alguma forma ou em algum nível, sinta-se privilegiado ou privilegiada, porque essa pessoa confia. Ela não se abre para qualquer pessoa, ela se abre principalmente para pessoas com as quais ela tem alguma confiança, de preferência o máximo de confiança, ou toda confiança. Então, assim, valorize, porque não é qualquer um. É difícil conquistar a confiança de uma pessoa de escorpião. Para você conquistar, você precisa se abrir, né? Então, assim, é uma coisa, assim, que pode parecer, à primeira vista, difícil de compreender, mas funciona, é fácil. Ó, se você for pensar, a pessoa é reservada. Por quê? Porque realmente é um signo desconfiado. A partir do momento que ela começa a conhecer melhor a pessoa, porque a pessoa permite se conhecer, entendeu? E porque, de repente, ela se interessa de alguma forma pela pessoa e aí ela consegue ajudar a pessoa a se abrir, enfim, pode ser N motivos. Mas se a pessoa se abre com ela, já ganhou um ponto. É um passo para ganhar a confiança dela. Porque ela é uma pessoa já desconfiada por natureza. Se a pessoa não se abre e ela também não se abre, vai ficar ali, ó. Ela vai ficar tentando desvendar o que tá por trás daquilo que a pessoa tá falando e tal, não sei o quê. E vai demorar, tipo, não vai rolar nada, não vai acontecer nada, né? Então, por conta disso, por conta desse magnetismo, dessa liderança, porque ela também é uma pessoa muito amiga, então, se você quer um amigo, o escorpião é um excelente amigo, né? Porque ele é muito fiel. Então, assim, se você demonstra que você precisa de ajuda, ele vai ajudar, né? Só que ele é perspicaz. Então, assim, não adianta nada tentar manipular. Porque lembra que eu falei? A pessoa enxerga o que tá por trás, o que tá nas entrelinhas, ele enxerga. Então, assim, tentar manipular só vai atrapalhar a relação. Vai ativar o senso de desconfiança do escorpião, tipo, num pulo, assim. Então, é interessante esse modus operandi do escorpião, que é justamente assim, é uma pessoa extremamente fiel, sabe? Tem aquela coisa, tem aquela fama, esse signo de ser vingativo, de ser o pior signo do zodíaco, papapá. Mas, na verdade, se a gente for falar em níveis, né? Porque se a gente for pensar que as pessoas evoluem, os signos também têm os seus lados positivos e negativos e pontos de maior maturidade e menos maturidade. Dentro da simbologia do signo de escorpião, ele tem 3 animais. E olha que interessante. Ele tem o escorpião, por assim dizer, que seria o mais primitivo, em termos de nível, assim, de evolutivo, de maturidade. Depois, logo em seguida, vem a cobra e logo em seguida a águia, né? Essa é a simbologia do signo de escorpião. E se você for pensar, quanto mais pra frente, né? Quanto mais águia ele for, mais evoluído ele é. E se a gente for parar pra analisar a diferença da águia pro escorpião, né? O escorpião é extremamente venenoso, né? A águia já é aquela que observa de longe e, tipo, enxerga o alvo, assim, longe, né?
é bastante observadora, né? A cobra é traiçoeira. Então, assim, esses 3 animais, eles representam bem o signo. Porque, assim, à medida em que ele é mais evoluído, ele é muito mais doador, sabe? Ele é muito mais pro outro do que para ele mesmo, né? Ele chega até a se colocar em segundo plano, porque ele se envolve tanto com o outro dentro daquela característica da intensidade, tanto no outro, que ele se esquece dele mesmo, né? Então ele chega a valorizar muito mais o outro do que ele, muitas vezes. Claro, aí tem que ponderar. Por isso que é um signo que precisa de equilíbrio. Ele precisa do contraponto, por exemplo, de Touro, que é o signo oposto, né? Que é mais, né, equilibrado nesse sentido, é mais centrado de alguma forma. É mais pé no chão, né? Terra. E Escorpião, ele é muito mais assim, ele é movido por emoção, mas ele, por outro lado, ele pensa muito, ele é bastante racional. Chega a ser até obsessivo no quesito pensamento. Então ele pensa muito antes de tomar uma decisão, porque ele analisa muito, né? Mas por dentro ele tá fervilhando de emoção, assim, é muita emoção, emoção, emoção. Então, é realmente um signo é forte. É forte também que entra uma outra questão também, por exemplo, se ele lida com situações de mudança com uma facilidade muito grande e com uma intensidade. Quer dizer, eu vou trocar a palavra facilidade, porque as mudanças também, os processos de transformação também são muito intensos. Ele vive com muita intensidade. E é um signo que, pela força que tem, gosta de lidar com assuntos que ninguém gosta de lidar, como a morte, por exemplo. Super me identifico com isso. A morte é um assunto que mexe com as pessoas desse signo, né? E elas gostam de lidar com aquilo que as pessoas não gostam de lidar, com aquilo que é mais difícil, que é desafiador. E é um signo que adora desafios, né? Então, é por isso que pessoas da área de psicologia, por exemplo, né, investigadores, detetives e tudo mais, são pessoas que têm uma ligação forte com o signo de Escorpião, ou a energia de Escorpião. E vale a gente lembrar que a gente tem energia de todos os signos dentro do nosso mapa. Eu que entendo um pouquinho de astrologia posso falar um pouco disso. Mas tem aquelas energias de determinados signos que ficam mais intensos, que ficam mais fortes e se manifestam de forma mais abrangente no nosso mapa, né? É claro, tem toda uma análise aí que eu não vou entrar em detalhes, porque eu realmente não entendo detalhadamente, mas eu consigo entender assim o todo, eu leio muita coisa sobre isso e consigo entender, né? Mas assim, detalhes eu não sei. Mas sei que as casas, cada casa tem um significado, cada planeta tem um significado que pode reforçar se estiver em conjunção com um determinado signo, né? Então, é por isso que se uma pessoa falar, eu sou de peixes, eu sou de leão, mas a pessoa de repente não tem nem nada batendo com aquele signo, né? Então é uma questão aí de ver o mapa mesmo, não é o que parece ali, né? Mas assim, de forma geral, o signo de Escorpião é um signo que ele trata da transformação, daquilo que ninguém quer falar, ele quer falar. Então, às vezes, esse signo é uma pessoa que é extremamente papum, assim. Você vai pedir opinião, ele vai dar. Ele vai tocar em pontos que talvez você não esteja preparado para lidar. Então, pense muito bem antes de pedir opinião ou pedir ajuda do signo de Escorpião. Porque ele vai falar. Ele vai falar o que ele tá vendo e você não quer ver, muito provavelmente, ou não está conseguindo ver, né? Então, é um signo que fala mesmo, que pensa, às vezes pode até machucar o outro por isso, porque ele não percebe que ele pode estar machucando pela sinceridade ou pelas coisas que ele tá vendo e o outro ainda não consegue ver. Então é um cuidado que esse signo precisa ter, né? Por outro lado, ele estimula muito a reflexão e tem a tendência, justamente por ele conseguir enxergar
o outro lado do outro, inclusive ele enxerga não só os negativos, mas os positivos também. Então ele é um signo que te coloca lá pra cima e coloca uma energia de ação, né? Aí é Marte falando, então é uma energia que te impulsiona a agir. Não, você não vai ficar assim, você vai mudar, você vai... Então, continuando, é um signo que te impulsiona a seguir, a continuar, né? A não ficar na mesmice, a sair dessa, que a coisa vai mudar, vai melhorar. Porque as mudanças acontecem o tempo todo, né? Então é um signo que fala muito disso, que aborda muito a temática das perdas, não só da morte em si, que eu já tratei muito disso aqui nesse canal. Então ele aborda morte, perdas e tudo isso são temas que fascinam o signo de Escorpião. Então a grande lição desse signo, né, para quem gosta dessa energia e para quem quer entrar um pouco nessa energia agora do mês de novembro, enfim, é justamente a transformação, né? Fazer revoluções na vida, nas pessoas, deixar uma lição, sabe? Então, é essa questão de Escorpião, assim. Colaborar com a evolução e impulsionar, né? Tem essa força nesse sentido. E, assim, eu acho que só pra concluir, que esse vídeo ficou muito gigante, enfim, eu acho que é bem propício pro tema, né? Escorpião, gosta de profundidade, gosta de falar muito, então é bem propício. Mas só pra fechar, essa força desse signo também tá muito ligada à questão também das saúdes, né? Do físico, do corpo. Então, assim, é um signo que se ele, por exemplo, ele entra numa, seja a doença que for, tanto física quanto psíquica, ele encontra força onde ninguém imagina. Então ele se recupera muito fácil de determinadas doenças, né? Então ele tem uma força que ele ele capta de algum lugar, justamente pelos 5, 6 sentidos que ele tem aguçados, que consegue colocar uma energia nas coisas que ele faz. Então ele é muito ação também. Mas é isso, assim, no geral, acho que a mensagem principal desse signo é transformação, é mudanças, é evolução, é ação, né? Então, assim, é pensar antes de agir, pensar muito antes de agir, mas, assim, com racionalidade, com fidelidade, com, sabe, conhecer a profundidade das coisas, não ficar na superficialidade, ir na essência da coisa. Eu acho que essa é a palavra-chave principal. Ir na essência das coisas, se envolver, se entregar. Porque eu acho que também a grande lição dessa questão de vida e morte, né? Dessas questões difíceis que o signo de Escorpião tem facilidade de lidar e que as pessoas, de uma forma geral, não gostam de mexer, é justamente que você falar da morte, você começa a valorizar a vida, né? A dar um valor para a vida. Então, de uma forma diferente e com a intensidade que o signo justamente ilustra, né? E necessita. Porque é aquela coisa, né? Tem até uma analogia, né? Então, ele não gosta de colocar só o pezinho na água, não. Ou ele vai entrar e mergulhar, dar um mergulho, ou ele não vai entrar. É tipo assim, um 8 ou 80, sabe? E talvez seja esse o equilíbrio que ele precisa aprender a ter, né? Tá, vamos lá, nem tudo é 8 ou 80. Sabe aquela coisa do caminho do meio? É um pouco da dificuldade que o Escorpião tem. Então, ele precisa aprender com outros signos, assim, a ser um pouco mais despojado, né? Ser um pouco mais flexível, menos controlador, porque assim, dentro de todo esse comportamento também tem um pouquinho de insegurança desse signo. Então assim, ele precisa aprender a ser menos controlador no sentido assim, ou eu tenho tudo, eu não tenho nada, por que não meio termo, né? Ninguém pode ter tudo. Então, conforme também vai evoluindo, a gente vai aprendendo a flexibilizar as coisas também, né?
Então é isso, esse é o signo de Escorpião, né? Eu não pretendo fazer todos os signos do zodíaco, embora eu tenha algumas preferências, alguns signos que eu gosto mais ou menos e tal. Mas eu vou ficar por aqui, né? Porque não é muito aquela coisa, né? Minha praia e tal. Embora eu goste muito de estudar, mas, né? Vou ficar por aqui. Vou deixar algumas sugestões aqui embaixo para vocês, relacionadas ao signo de Escorpião, enfim, que eu selecionei com muita criticidade e tal. E, enfim, e é isso. Essa é o videozão de hoje, o vídeo hiper, ultra, mega intenso e profundo sobre Escorpião. Como deve ser, fui coerente. Beijo a todos. Oi, pessoal. Eu sei que eu já finalizei o vídeo. Eu sei que eu já falei muito. Pela primeira vez eu falei mais de 25 minutos. Mas é que eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vai acrescentar muito para vocês. Alguns exemplos de personalidades famosas, conhecidas e que marcaram, cujo ascendente é em Escorpião e que eu gosto muito particularmente. Primeira delas, Freud, exatamente, Sigmund Freud, pai da psicanálise. O ascendente dele era Escorpião. E quais os temas que ele falava? Temas que, assim, as pessoas na época principalmente temiam em falar, né? Como é o caso da sexualidade infantil, da morte, da vida, da pulsão de morte, enfim. Outra personalidade, o Nietzsche, exatamente, aquele filósofo tchutchuquinho existencialista que eu também acho muito top. Ele tinha um ascendente em Escorpião. Eu particularmente gosto muito, né? Ele falava bastante das questões do niilismo, do amor fati. Eu adoro esse tema também. Amor fati é você aceitar as coisas como elas se apresentam para você, né? Mas de forma ativa, promovendo uma mudança. Porém, e falava de mudança também, porém aceitando as coisas primeiro, né? Aceitando como elas se apresentam. Porque quanto mais você briga com as coisas que aparecem para você, não aceitando, pior vai ser a sua vida, né? As coisas vão ser pesadas, difíceis, etc, né? Então ele fala muito dessa questão da aceitação. Enfim, o que eles têm em comum, os dois, além de falar de assuntos que ninguém gosta de falar ou tem dificuldade, enfim, além da profundidade, é simplesmente conhecer o ser humano na essência. Então, é assim, ó, tchutchuquinhos. É isso, só pra fechar, ó, esse vídeo ficou gigante. Eu acho que se você chegou até aqui, é porque é um assunto que te interessa, em algum nível, né? E somos assim, ó, Escorpião. Beijo.